Boa noite, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ateliê de arquitetura comercial com o professor Hugo. Oitava aula do módulo 52, já estamos na reta final. Pessoal, um recadinho importante. Essa aula, a transmissão, ela está sendo ao vivo para vocês, mas é uma gravação. Então, pode acontecer de vocês tiverem alguma dúvida e jogarem no chat e eu e o professor Hugo não vamos responder ao vivo. Então, caso tenha alguma dúvida referente a esta aula, é só me procurar depois no Fale com o Mediador, que irei saná-las para vocês e encaminhar para o professor Hugo, beleza? Professor Hugo, tudo bem com você? Boa noite, professor Lucas, tudo bem? Tudo Boa certo? noite. Tudo Então, certo? pode Professor, falar. pode ficar à vontade. Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Maravilha, muito obrigado, professor. Eu vou colocar o slide agora, então, e aí a gente dá sequência na aula. Deixa eu apresentar. Aqui, eu acho que vocês já conseguem ver, né? A apresentação, agora eu vou... Perfeito. Muito bem, pessoal. Então, muito boa noite. Hoje nós vamos para a nossa oitava aula. Eu vou trazer ainda um pouquinho daquilo que eu tinha preparado para a aula passada sobre cores, né, que eu acho que é um conteúdo bastante interessante, e a gente vai fazer algumas análises de projeto relacionadas a cores, né? Como é uma gravação, vocês podem também conversar entre si no chat, tentando discutir, tentando entender, quais são os conceitos que eu estou apresentando. Eu vou até fazer algumas perguntas retóricas na hora de analisar os projetos para ver, né, se vocês quiserem também comentar aí com os colegas durante a aula, isso, né, pode acontecer aí, que é uma interação também bastante interessante. Hoje a gente vai falar de etapas de projeto, né, no finalzinho, falando também da questão de cores em projetos, e também vamos falar de representação e modelagem. Aí. Então, as metas de hoje vão ser discutir uso e apropriação de cores na arquitetura comercial. A gente vai analisar projetos de referência falando em específico sobre essas cores, sobre o uso de cores, tanto em fachadas como em contextos internos. Vamos falar de representação e modelagem de projetos, ferramentas de desenho e modelagem arquitetônica e também objetivos diferentes que são empregados, né, e técnicas diferentes também utilizadas no desenho arquitetônico, né? Porque às vezes a gente tem um objetivo específico para fazer um desenho, que é apresentar para o cliente, ou então um objetivo totalmente diferente, que é fazer a aprovação desse projeto, né, em um órgão público, né, por exemplo. Então, com essa variação de objetivos, a gente tem também variações de técnicas e de resultados do desenho arquitetônico, e isso na arquitetura comercial também é interessante, né? Se a gente for pensar ali quem é o nosso cliente, né? Lembrando lá do nosso período, né, de briefing e de análise, levantamento de dados iniciais de projeto. Pessoal, na aula passada a gente passou rapidamente, né, sobre as propriedades psicológicas das cores, então eu só vou retomar um pouquinho disso para amarrar a questão, né, dos espaços de regulação que são destinados a autistas e também para falar das cores de um modo geral, né, e a sua estratégia de composição em projetos. Tá? Então, eu vou usar aqui a caneta, não é a mesma caneta que a gente tem no estúdio, né, mas eu vou com o mouse aqui, vai ficar talvez um pouquinho ainda mais, mais com um traço mais impreciso. Tá? Então, o vermelho, ele tem essa característica aplicada em projetos de energia, excitação e impulso, como a gente vê, né, e como eu também comentei, a gente vê essa cor atrelada a fast food e a lugares de comércio onde a gente tem essa necessidade até mesmo de uma relação comercial mais rápida e de uma impulsividade na compra, no ato de compra, no ato de consumo, né, no ato de adquirir comida, por exemplo, né? Enfim, esse tipo de atribuição, ele é bastante claro, né? Vocês podem perceber ali, né, no dia a dia. O laranja, euforismo, dinamismo, criatividade e entusiasmo, né, como a gente também falou. Amarelo, otimismo, curiosidade, jovialidade e luz. O verde traz um pouquinho de tranquilidade, serenidade, bem-estar e calmaria. Como a gente falou, né, dos ambientes de saúde, ambientes também de escolas, né, que vão trazer um pouquinho da associação de cores, né, também um pouquinho dessa questão lúdica entre as cores. Positividade, confiança e segurança, com o azul, também ali relacionado um pouco, né, a ambientes de tratamento e de recuperação, né? O violeta tem também a sua presença relacionada à espiritualidade, suavidade, em comércios que são relacionados a esse tipo de interação,
né, ou então de venda, por exemplo, de produtos naturais, produtos relacionados ali ao bem-estar na residência, né, a aromas, a aromas de casa, né, velas e todo esse tipo de comércio voltado, né, à suavidade e até mesmo voltado à espiritualidade, né, a depender do caso. Tá? O preto, ele tem uma relação bastante forte com a sobriedade e sofisticação, como a gente viu também no começo da disciplina, né? E também o branco vai ter essa relação com a inocência, fé e higiene, voltando também na questão de hospitais, né? E de templos e de monumentos religiosos, tá bem? Pessoal, o que que eu queria trazer de tudo isso, né, para vocês pensarem? Olha, é, a gente consegue perceber que as cores mais fortes, elas têm uma relação um pouco mais é, impactante, assim, digamos, na questão de apropriação do uso da cor, né? Então, a gente tem intenções que vão um pouco mais de dinâmicas para intenções mais serenas e mais calmas, né? Para as cores mais frias. E depois a gente vai ver o que que seria uma cor quente, uma cor fria, né? Assim como a gente viu das luminárias na aula passada. E a gente tem também os materiais que fazem bastante diferença quanto à sua característica, né? Além da superfície colorida, o material que está empregado também nesse projeto, né? Então, tons, pastéis e também o material como a madeira trazem calma e previsibilidade, que são questões muito trazidas também nos espaços de regulação sensorial. Tá? Então, eu passei também rapidamente esses slides na aula passada, mas algumas características que a gente pode amarrar, até mesmo com a iluminação, é que esses espaços não possuem iluminação direta, né? A gente tem a iluminação indireta acontecendo. Temos texturas mais macias, como esses estofados, né, que a gente consegue ver aqui. Cantos estofados, aliás, até mesmo a ausência de cantos no projeto, se a gente vê que essa parede é ondulada, né? A gente tem um ângulo aqui. Linhas mais orgânicas também, né, sendo interpenetradas ali com a luz indireta. E algumas variações que podem ocorrer até mesmo na dinâmica do espaço, que são características de iluminação diferentes, né? A gente pode ter LEDs que fazem a iluminação de formas diferentes, dependendo das demandas, né, dessa pessoa autista que está precisando de um espaço de regulação. Então, as temperaturas mais frias até as temperaturas mais quentes, né, ou seja, com maior quantidade de kelvins na sua definição da luminária, né, no caso aqui no ajuste preciso, vão ter essa possibilidade de atender perfis diferentes, porque não é todo autista que vai ter a mesma relação com o espaço e a mesma necessidade de regulação sensorial, tá? Inclusive, eu até participei, né, de uma revisão bibliográfica e tal, que falava sobre arquitetura e autismo, e a gente tem, da parte do estudo do autismo, essa questão, né, que tem crianças que vão ser reguladas com dinâmica e com espaços mais que convidam o dinamismo, a corrida, atividades repetitivas, de repente, né, que tem uma certa relação com o padrão de comportamento repetitivo também, característico do autismo, né? Então, alguns espaços, algumas pessoas precisam de ambientes para reduzir o estímulo sensorial e outras precisam de uma ampliação desse estímulo sensorial para a sua regulação, tá? Então, esses ambientes são mais para redução de estímulos, tá bem? Então, por isso também essas cores mais calmas, essas texturas, que também visam trazer segurança, né, para as pessoas que estão aqui dentro. Aqui um exemplo do espaço de regulação sensorial para autistas do Museu do Olho. Aí tem artifícios, né, e atributos arquitetônicos que tem essa relação também com a própria geometria do Museu do Olho, né? Essa questão aqui da forma com curvas, né, e com traços orgânicos, tá? Então, pessoal, isso é o que eu queria retomar dessa aula, dessa parte final da aula passada, para a gente poder também já chegar na parte de cores primárias, secundárias e terciárias, um pouco mais ali diretamente e sem ter que cair de paraquedas aqui nesses conceitos. Tá? Vocês sabem o que são cores primárias, secundárias e terciárias, né? O que fazem essas cores serem dessa forma, né? Deixem aí no chat se vocês conhecem o que são essas cores, né? E por que, o motivo delas serem ou primárias, secundárias ou terciárias, tá? De maneira geral, a gente pode entender que tudo isso tem uma relação bastante forte com a própria geometria do nosso círculo cromático,
tá? Então, isso aqui é um círculo cromático, né? A gente tem um diagrama que vai dividir o espectro das cores, né, através da sua matiz. Depois a gente vai falar o que significa matiz, por exemplo, tá? E a gente tem três cores primárias, que são o amarelo, o azul e o vermelho. E vocês podem perceber que elas fazem um triângulo, né? Então, elas têm aqui uma triangulação, ou seja, uma distância semelhante na geometria do círculo cromático, e essa distância faz com que essas cores sejam aqui, né, cores abrangentes entre é, espectros de amarelo, vermelho e azul, né? Então, a gente tem essa abrangência e uma distância comum que faz com que a quantidade de cores, né, se a gente falar em um termo mais simplificado, entre essas cores primárias é igual, a distância angular do círculo cromático é igual. O que que acontece, então? Como que se formam as cores secundárias? A gente faz, né, como a gente vê também nos processos de pintura e de mistura de cores, a mistura entre as cores primárias gera cores secundárias, que são as cores com misturas de mesma proporção, as cores geometricamente instaladas ali no meio do círculo cromático. Então, se a gente está misturando porções iguais de amarelo e azul, a gente vai ter, né, o verde aqui, que seria na porção geometricamente centralizada entre as duas cores, tá? Se a gente fizer a mistura entre o amarelo e o vermelho, a gente vai ter também como resultado o laranja, né? Se a gente fizer a mistura com as porções iguais, a gente vai ter o laranja mais sólido, o laranja mais básico, que seria o laranja secundário, né? Mesma coisa se a gente fizer a mistura entre o vermelho e o azul, aqui nem aparece vermelho, né? Porque minha caneta também é vermelha, a gente vai ter como resultante a cor roxa, tá? Com porções iguais de azul e de vermelho. Vocês percebem que as cores secundárias também geram um outro triângulo, né? Então, essas cores secundárias vão ser também geometricamente distantes, da mesma forma que são geometricamente distantes amarelo, azul e vermelho. Então, com isso, a gente tem as cores secundárias, que são derivadas da soma das cores primárias, né? Da mistura, melhor dizendo. Como que a gente consegue as cores terciárias, pessoal? O que que vocês acham? É o mesmo processo, né? Então, assim como a gente tem a nossa rosa dos ventos, né, com norte, sul, leste, oeste, né, no caso são quatro direções e não três, quando a gente vai para as direções intermediárias, a gente vai para noroeste, nordeste, sudoeste e sudeste, né? Aqui, a gente faz a mesma coisa. Quando a gente vai para uma direção, né, angular intermediária entre duas conhecidas, a gente vai, né, para uma subcategoria. Então, essa subcategoria vai ser a categoria de cores terciárias. Se eu misturar, portanto, o verde, né, com o amarelo, a gente vai ter o amarelo esverdeado, que seria uma mistura também dessas duas cores, certo? Mesma coisa, amarelo e laranja, amarelo alaranjado. Temos aqui também uma mistura entre o laranja e o amarelo. E por aí vai, né? Vermelho e alaranjado, vermelho arroxeado, azul arroxeado, azul esverdeado. E aí vocês podem encontrar, inclusive, nomenclaturas um pouco diferentes, né? E cada vez que a gente vai ampliando mais a divisão desse círculo cromático, a gente vai encontrando nomes mais complexos, de repente até nomes comerciais, né, de cores que vão sendo aí definidas, né, com o tempo. Então a gente tem agora, né, um outro polígono que seria um polígono de 6 lados, né, um hexágono, tá bem? Então, pensem como e observem como que é muito geométrica a questão, né, das cores primárias, secundárias e terciárias, e tudo tem uma relação geométrica, quase que matemática, em relação à sua existência, né, à sua propriedade física de matiz. Então, aqui, né, um pequeno resuminho, pessoal, quando a gente separa tudo aquilo, né, do nosso círculo cromático, a gente vai ter as cores primárias, que são três: amarelo, vermelho e azul. As cores secundárias, laranja, roxo e verde, também são três.
né? E aí, as cores terciárias, a gente vai ter mais combinações, né? No caso, 6 combinações: amarelo alaranjado, vermelho alaranjado, vermelho arroxeado, azul arroxeado, azul esverdeado e amarelo esverdeado. Bem? Então, para que é interessante saber a origem delas e por que que elas existem? Porque vocês podem daí se apropriar dessas cores durante os projetos de arquitetura, tá bem? Vamos falar agora de algumas propriedades físicas, né, da cor e como que a gente pode se referir a essas cores, né, de uma maneira um pouco mais técnica, tá? Primeiro de tudo, o que que significa, gente, pessoal? O que que vocês acham, né? A gente tem aqui no nosso círculo cromático a possibilidade de passar uma reta, né, e essa reta dividir esse círculo cromático em dois hemisférios, né, em duas semisferas, sendo para esse lado as cores que vão de amarelo, né, ao rosa, ou vermelho arroxeado, né, ou algo do tipo, e desse lado o amarelo esverdeado, né, até o roxo, né, e próximo disso. Com isso, a gente vai ter aqui uma distinção, né, uma diferenciação entre cores frias e quentes, tá? Então, metade das cores do círculo cromático, elas podem ser definidas como quentes, e metade das cores do círculo cromático podem ser definidas como frias. Dentre as cores frias, né, a gente tem os verdes, né, os tons de verde, sejam eles mais azulados ou menos azulados, e as cores ali entre o azul e o roxo, né? Quando a gente vai para a mudança entre o roxo e o vermelho, quando ele começa a ter o tom de vermelho arroxeado, por exemplo, já começa a ser definido como cor quente, né? Então aqui a gente tem do rosa em diante, né, uma cor de característica quente. O laranja, cor quente, amarelo, cor quente. Então, com isso, a gente tem a possibilidade de definir o que são cores frias e quentes, tá, pessoal? Então, caso vocês não sabiam ainda por que que essas cores eram chamadas dessa forma e como, onde seria o limite da cor fria e o limite da cor quente, quando a gente começa a misturar cores, né? Isso também tem uma relação geométrica do círculo cromático. Agora, a gente tem também algumas outras variações que a gente pode entender de cores, né? Olha, eu quero um tom de cor um pouco mais claro, um pouco mais escuro, né? O que que isso significa, né? Esse é um conceito que está correto, né? Uma tonalidade, ela vai ser alterada de uma mesma cor através da adição de branco, né? Então aqui a gente tem a cor, por exemplo, amarela, com a adição de branco, a gente tem uma tendência dessa cor se tornar mais clara e dela se aproximar constantemente mais próxima, de uma maneira mais próxima do branco, né? Então você vai adicionando branco à cor amarela e a gente vai ter uma tonalidade, né, diferente. Já a matiz é o que diferencia uma cor da outra, né, do espectro de refletância da luz do sol. Então, a matiz vai ser justamente o que vai diferenciar o amarelo do vermelho, do azul, por exemplo, né? Então, se você tem cores de matizes diferentes, você está andando angularmente no círculo cromático, tá? Então, matizes diferentes são cores diferentes, enquanto tonalidades diferentes são cores de mesma matiz com mais adição de branco, por exemplo, tá bem? Aí existem alguns outros processos, como adição de preto, adição de cinza, mas não convém para o momento. Eu acho que com esses conceitos a gente já consegue trabalhar com muitas cores e muitas possibilidades em projetos, tá? Então, é interessante saber dessas palavras, desses conceitos, para a gente saber, por exemplo, se o nosso cliente quer um tom diferente da mesma cor, por exemplo, ou ele quer uma matiz diferente. Não, eu não gostei desse laranja, eu quero um pouco mais de amarelo, um pouco mais de vermelho, para modificar um pouco a matiz dessa cor, né? E não necessariamente se ela está mais clara ou mais escura, tá? A gente tem também a questão da saturação, né? Então, a saturação da cor, ela vai ter uma certa diferença em relação à sua luminosidade, né? Então, aqui a gente tem uma mesma cor, né? Só que ela está com adição de branco, chegando num tom mais claro, né? Mas não está
tendo adição de outras matizes, né? Por exemplo, do vermelho, a gente tem apenas uma adição de branco. Já a saturação, a gente tem uma alteração da matiz, e daí, dentro dessa matiz, a gente tem uma alteração também na quantidade de branco acrescentada, ou se a gente pensar ao contrário, né, a quantidade de preto acrescentada na matiz, tá? Então, quanto mais saturada essa cor, né, mais próximo da matiz ela vai estar. Então, ela vai demonstrar mais qual é a matiz que ela pertence. Enquanto uma cor pouco saturada, ela vai ter mais uma proximidade às cores básicas, né, ao preto, ao cinza, tá bem? Então, aqui com uma cor com mais saturação e mais luminosidade, ela vai representar mais fielmente aqui a sua matiz. E agora, como que a gente se apropria dessas cores nos nossos projetos? Existem algumas formas, pessoal, de fazer harmonias, né, harmonizações cromáticas nos projetos, e elas podem dar efeitos diferentes, né? A gente pode ter efeitos mais com harmonia de proximidade de cores, efeitos com harmonias de antagonismo de cores, onde elas vão disputar mais o ambiente, né? E elas vão ser, ou então complementares, né? Que são cores opostas, né? Que não são cores análogas, tá? Então a gente tem várias palavras que a gente pode usar para dizer como fazer harmonias cromáticas. Mesma coisa, a gente pode utilizar também de formas geométricas para fazer harmonias cromáticas, como triangulação, como a utilização de cores geometricamente é, definidas em ângulos quadrados e equidistantes, né, em ângulos de 90 graus, né, aqui também em ângulo de 90 graus, só que com distância mais relacionada e mais próxima a um retângulo do que um quadrado, né, então a gente tem a disposição quadrangular e quadrática da harmonia cromática e retangular também. Temos as cores meio complementares, que também vão ser trianguladas, só que com uma assimetria de distância, né, então aqui a gente tem uma distância que é de uma cor entre duas, ou seja, duas cores análogas e uma complementar. Tá? Então, vamos falar de cada uma delas, né, de uma maneira mais pausada e mais dando destaque a cada uma delas, tá, pessoal? As harmonias complementares, elas são justamente o que está apresentado aqui no gráfico, tá? Então, esses gráficos são muito bons, pessoal, para vocês terem como macete ali, como forma de consultar, né, na hora de escolher cores para um ambiente, tá? Então, vale a pena ter um diagrama como esse ali sempre na mão. As cores complementares, elas são cores opostas, né? Então, se a gente pega aqui o vermelho e o verde, são complementares porque elas estão em posições opostas do círculo cromático. Qual que seria a cor oposta ao laranja, por exemplo, né? Esse laranja avermelhado seria, né, esse verde azulado, ou azul esverdeado, né? Mesma coisa, qual que seria a cor oposta ao amarelo? Seria o azul, né? Então, a gente tem esse tipo de composição com amarelo e azul como uma composição complementar, né? Uma harmonia complementar de cores, tá? Quando a gente fala de ambientes com harmonias análogas, elas já vão ser harmonias que estão mais próximas no círculo cromático e são menos impactantes justamente por isso. Como a gente tem cores mais parecidas e mais próximas em matizes, né, em ângulo da matiz ali do círculo cromático, a gente vai ter uma harmonização que tem um menor conflito entre as cores, né, um menor contraste, tá? Então, com isso, a harmonização análoga, ela pode usar, né, se utilizar de três cores parecidas, né, ou próximos do círculo cromático, o azul, o verde, né, ou então o azul esverdeado, o verde e o verde amarelado, três cores próximas, ou então vermelho, laranja e o laranja avermelhado. Então, são cores muito próximas e quando você enxerga um ambiente com essas três cores, você vai ter uma harmonia mais ali de proximidade de cores e não de distância de cores, né? A analogia seria a palavra, né, neste caso. Já a triangulação, ela vai usar cores equidistantes, assim como as cores primárias, né? Então, ela vai usar sempre cores que estão, se o nosso quadrado tiver dividido como está, nosso círculo cromático tiver dividido como está este, vai ter uma equidistância entre as cores. Então, a gente tem aqui três casinhas do círculo cromático entre cada uma das cores escolhidas, né? Então, eu tenho o verde, o roxo e o laranja, tá?
eu poderia fazer também essa triangulação com as cores primárias, né? Porque elas são já triangulares por natureza. A gente vai ter com isso, né, uma certa diferenciação e contraste entre as cores, né, mas ainda não é um contraste tão forte como o das cores complementares. Quando a gente fala de cores meio complementares, a gente tem uma associação praticamente análoga de um lado, com cores próximas, né, no caso aqui o vermelho arroxeado e o vermelho alaranjado, né, ou laranja avermelhado. E aqui a gente tendo cores próximas, a gente tem o contraste com uma cor que seria semi-complementar ou meio complementar no lado oposto do círculo, geometricamente, que seria o verde. Então, essa cor complementar, ela está complementar ao vermelho, né? Mas a gente pega as duas cores do lado para fazer uma composição, tá? Também é uma composição interessante. Se a gente fosse fazer aqui, neste caso, uma meio complementar com o azul, a gente faria o azul e uma meio complementar amarelo alaranjado, ou laranja, na verdade, nesse caso, e o amarelo. Então, amarelo, laranja e azul fariam aqui uma harmonização complementar, meio complementar também. Quando a gente fala, né, de harmonização através de um retângulo, né, o retangular, a gente vai ter duas associações análogas. Então, se a gente tem aqui o vermelho e o laranja, a gente vai ter aqui do outro lado o azul, e o verde, tá? Então, a gente tem uma mescla ali entre azul e verde, e o próprio verde, e o vermelho, uma mescla entre amarelo e vermelho, né? Então, a gente tem aí cor primária mais cor secundária, e do outro lado também, cor primária mais cor secundária, sendo que elas são complementares também entre si, né? Depois de você fazer essa junção análoga de um lado, a gente tem junções também complementares do outro lado, né? Com uma relação em X ali, né, de antagonismo, tá bem? Então é uma outra forma de se fazer uma harmonia, né? Que pode ser uma harmonia um pouco mais complexa, né? Mas também é uma forma interessante de se planejar ambientes. Já na última, que seria, né, a nossa harmonização em quadrado, né, em ângulos também equidistantes, a gente tem a utilização de quatro cores e todas elas com a mesma distância entre si. Então, não chegam a ser cores análogas, né, são cores um pouquinho distantes, e também não chegam a ser tão complementares quanto as complementares, nem tão diferentes quanto as triangulações, né, as triangulares. Então, a gente vai ter aqui o vermelho, né, o amarelo alaranjado, o verde e o azul, por exemplo, tá? Como que a gente aplica isso, então, pessoal? Vamos primeiro analisar, né, como que esses projetos, como que alguns projetos de referência podem ter utilizados também, tá? Passando, pessoal, só trazendo uma complementação também sobre harmonia cromática, tá? E para vocês poderem visualizar antes da gente chegar nos projetos, a gente tem aqui o que seria uma harmonia acromática. Quando a gente tem o A antes de uma palavra, geralmente significa que não é, né? Então, não cromático, tá? O acromático seria uma harmonia não cromática. Então, utiliza variações de branco, preto e cinza, sem cores de matizes do círculo cromático, e deve ser enriquecido por variedade de texturas, né? Isso acontece em construções brutalistas e encaixam-se, né, que vão encaixar, no caso, nesse esquema, tá? Então, aqui um exemplo de um ambiente que tem texturas, materiais e cores que não possuem nenhuma matiz que traga destaque a elas, né? A gente tem uma variações de branco, de cinza, de preto e de materiais. A harmonia neutra, ela vai se relacionar com aquilo que eu falei nos primeiros slides, né, falando de materiais e suas funções psicológicas também. Ela vai trazer materiais em sua verdadeira natureza, né? Então, utiliza cores e tons da natureza, como areia, corda, algodão, canela, mel, pedras e madeiras, e daí também pode ser considerada parte do esquema acromático, né? Que a gente não está maquiando esses materiais com cores específicas, mas sim trazendo eles como seus materiais naturais, né? Então, essa harmonia está mais relacionada aos materiais do que às cores. E pode ser de serventia, né, para a gente trazer também a concretização de alguns partidos, né, de projeto relacionados à natureza, né, com conceitos próximos também
enfim, dessa ligação mesmo com a natureza. E esses materiais vão fazer com que essa ligação seja concretizada. Quando a gente fala de harmonia monocromática, vai ser aquilo que eu falei sobre as matizes, né? Então, apenas uma cor em uma ou diversas tonalidades, podendo ser compostas com branco, preto ou cinza, e é interessante com diversas texturas e tons fortes, né? O que que significa isso, então, né? A gente tem o amarelo, que seria uma dessas cores do círculo cromático, e a gente vai se utilizar somente dessa fatia. Vamos supor que a gente está usando essa fatia aqui, a gente só vai usar essa fatia para fazer a composição do nosso espaço. Então, a gente usa de um tom, aí depois usa de um outro tom mais claro, depois de um outro tom, e com isso, ela se torna uma harmonia monocromática de uma mesma matiz com tons diferentes. E é claro, né, sempre a gente pode utilizar preto, branco, cinza em composição com esses tons também, né? Não precisa se utilizar somente de outras matizes. Já a harmonia análoga, né, como a gente viu lá também no quadro, ela fica mais ou menos dessa forma. A gente tem cores vizinhas no círculo cromático criando composição. Podem ser incorporadas também preto, branco e cinza, como todas, né, e também apresenta dinamismo com cores fortes, né? Então a gente tem uma pequena variação ali na matiz, que é a variação angular, além da variação de tonalidade, que é a que vai para o centro, né, do círculo cromático. Bem, então aqui a gente tem algumas matizes um pouco diferentes, mais arroxeadas, mais rosas, né? E isso cria também a composição análoga. Quando a gente fala de matriz de harmonia complementar, a gente vai ter então as cores opostas no círculo, como a gente viu lá no diagrama, né? Vermelho e verde, azul e laranja, e violeta e amarelo. Cria também dinamismo e evidencia um elemento. Se a gente quer trazer destaque a um dos elementos, a gente traz essa complementaridade, né? E daí, por exemplo, a gente cria uma posição central que chama a atenção de uma cor complementar e a outra cor acaba atuando como plano de fundo, né? Então, o vermelho e o verde, né, por exemplo. A harmonia triádica vai ser a harmonia triangular, né? A gente tem três ângulos equidistantes no círculo cromático e essas cores podem ser primárias ou então tonalidades análogas e é também desafiador de trazer, né? Como a gente viu, são cores bastante diferentes porque são distantes no círculo cromático. Tá? Então, falando de tudo que a gente falou até agora, pessoal, mandem aí no chat, conversem entre si também. Quais estratégias que vocês acham que foram empregadas nesses projetos, tá? Então, o que que vocês observam de harmonização cromática de materiais em projetos como esse, tá? Que, dando esse tempinho para vocês pensarem, para vocês mandarem no chat, logo também já vou falando e discutindo os projetos com vocês. E que vocês conseguem observar aqui. A gente tem algumas cores, né, que na verdade são representadas por texturas, né? A gente tem as paredes brancas, a gente tem o piso de um concreto alisado, né, polido, então ele cria uma camadinha cinza. A gente tem a escada preta em metal, né? Então aqui também evidenciando como que dá para fazer a junção de cores, materiais e também sempre o branco, o cinza e preto. Aqui no caso a gente tem os três. E os materiais que são aqui, né, o tijolo in natura, fazendo, né, uma laje aqui, uma cobertura rústica. A gente tem a madeira, que tem um tom parecido, né, com essa cor. O ladrilho e também o mobiliário aqui, né, com uma textura de madeira. Cadeira, né, que são mobiliários, que tem também a madeira e o tecido, né? E seria basicamente isso, né? A gente tem aqui um material da luminária também. Como a gente tem muitos materiais e poucas cores, né, poucas matizes, poucos revestimentos de pintura, qual seria para vocês o tipo de harmonização utilizado aqui? Vamos lá? A gente tem uma harmonia que poderia ser considerada uma harmonia neutra, neste caso. Beleza? Então, utilizando cores e tons da natureza e, inclusive, materiais em sua verdadeira feição. Tá bem? Muito bem. Então, agora a gente vai para alguns outros projetos um pouquinho diferentes, tá?
que vocês observam nesse projeto como utilização de cores e materiais, né? A gente tem aqui uma cor amarela bem forte no chão, uma cor vermelha, alaranjada, mais ou menos, né? Aqui também um laranja na cortina. E a gente tem alguns materiais também, que seriam o inox, né? Ou uma chapa metálica, talvez seja até não inox, mas uma chapa mais rústica. Aqui temos inox, concreto e um pouco de tijolinho também, né? Rústico, tijolinho. Alguns mobiliários também com estruturas metálicas aqui, ó, como a gente pode ver, nesses suportes, né, para as camisetas, para os discos. O bar também tem uma textura atrás, que é mais rugosa, né, mais rústica. Pilar também, ele é feito aqui em tijolinho aparente, né, aparentemente também rústico e com as suas imperfeições naturais. As banquetas são pretas, né, também com estofado e o metal. Algumas cadeiras brancas com mesas pretas. A própria infraestrutura elétrica está aparente aqui, tubulações, ó, uma coisa bem rústica, não é natureza, né, mas tem a verdade dos materiais. E com isso a gente tem umas associações interessantes, né? O que que é o amarelo e o que que é o vermelho, pessoal? São cores, vocês lembram? Se a gente não lembra, vamos lá no nosso círculo cromático, né? A gente tem aqui o vermelho ou o amarelo alaranjado, que eu acho que é mais próximo ao amarelo alaranjado, como cores análogas, né? Que seriam aqui mais ou menos essas cores sendo utilizadas, ou então essa cor até o amarelo sendo utilizada, né? De uma maneira um pouco mais análoga no projeto, tá? Tem uma certa distância, mas ainda não tem uma cor que seria a cor da ponta ali para fazer uma triangulação, né? A gente tem mais o amarelo e o vermelho, né, com uma distância relativa entre as cores. Quando a gente vem aqui agora, né, para outros ambientes, como no banheiro, vocês conseguem perceber que a gente tem alguns tons de azul aqui. Por que será que a gente tem esses azuis aqui, né? A gente tem uma combinação bastante arrojada de cores, né? Ó, um tom mais rosa, um tom mais vermelho alaranjado ou laranja, né? Aí também tem materiais como branco, preto, né? Aqui material rústico branco, metal preto, madeira com um tom bem forte, né, de marrom, um material na cobertura mais alaranjado também. Então, ó, temos cores análogas aqui, próximas, vermelho, amarelo, né, ou laranja escuro, né? Amarelo também. A gente tem o amarelo aqui e o azul em alguns pontos, tá? Ó, deixa eu voltar para lá. Quando a gente vê vermelho, laranja e azul, a gente teria uma combinação que seria meio complementar, tá? Então, teríamos aqui laranja, vermelho e o azul na ponta. Um triângulo. Ó, deixa eu pegar, limpar aqui e traçar com uma cor preta, que eu acho que fica melhor. Então, a gente teria, né, uma triangulação mais ou menos dessa forma. Mas em alguns pontos a gente tem um amarelo um pouco mais parecido com este, né? De repente, até uma triangulação dessa forma aqui, né? Opa, perdão. Como que eu troco aqui? Aí. Mas com este azul e esse laranja pegando um pouquinho do amarelo, que seria o piso do primeiro aqui, né, neste caso. Então a gente tem uma distância que não tem uma complementação meio complementar neste momento, mas em alguns casos ele aparece, né, ali pontuado em alguns momentos no projeto, como no banheiro aqui com a cor azul, tá? Então a gente tem cores muito quentes no ambiente, contrastadas com materiais naturais, mas essas cores são relativamente análogas, com variações entre o laranja avermelhado, o laranja e o amarelo. Beleza? E agora, a gente tem um ambiente um pouco mais neutro, né? Um pouco mais tranquilo e não chama tanta atenção aos olhos, as suas cores, mas as cores são utilizadas como delimitação do espaço, né? De uma maneira um pouco mais dosada, né? Como uma característica arquitetônica, né? O verde, ele é trazido pela vegetação,
apesar de ser um elemento natural, ele está sendo utilizado como cor também, né, o verde, nestes momentos aqui. Isso aqui é um café, tá, pessoal? Um local de consumo, né, de alimentos. Então, a gente tem aqui na parede de plano lateral esse elemento natural de floreira e, e de vegetação, e aqui em cima também vegetação, delimitando o espaço, né? Esse espaço são as mesas. Então, as mesas brancas e com materiais mais naturais, com tecido e metal, e o chão também com material natural, né? Esse ladrilho mais avermelhado, laranjado. E a gente tem como cores destacantes no ambiente o verde e o vermelho, que faz esse emolduramento aqui do limite das paredes, né? Da nossa vedação vertical. Verde e vermelho, se a gente voltar lá, são cores complementares, né? Vamos apagar de novo. Então, aqui, ó, o verde e o vermelho como complementares. Então, a harmonia complementar neste primeiro momento, com materiais naturais fazendo ali também a composição, né? Paredes de fundo também brancas ou pouco, com uma tonalidade bem fraquinha, né? Ou seja, com muita adição de branco, né? De cores ocre ou amarelo também. Quando a gente vem para cá, a gente tem também a cor azul, olha só que interessante, né? Então, a cor vermelha faz esse molduramento aqui em cima. A gente tem esse molduramento acontecendo em todo momento. A gente tem a cor verde aqui, delimitando onde seria a mesa, né? Uma mesa interessante e escultórica no meio do café. E a gente tem também vegetação ali fora, né? Aqui a gente não consegue enxergar a partir daqui, mas tem vegetação. Outro limite que é definido entre o interior e o exterior é esse limite azul, que é bastante diferente de tudo que tem ali para o outro lado. Então, um limite azul, perto do verde e do vermelho, criaria, né, uma composição. Alguém já descobriu aí no chat? Uma composição triangular, tá? Então, azul. Ó, perdão. Deixa eu apagar novamente. O azul, o verde. Esse verde não seria exatamente o verde que está lá, né? Mas o azul, verde e vermelho. A gente tem, de repente, uma distância menor aqui e uma distância maior, né, aqui. Então, seria meio complementar neste lado, meio complementar, né, basicamente por ser mais próximo deste lado, né, e mais distante aqui na característica oposta do círculo cromático, né? Então, se a gente for fazer realmente a meio complementar, segundo o critério apresentado, a gente teria, de repente, o verde mais escuro, não é exatamente esse tom, tá, pessoal? Mas essa matiz, na verdade. Então, verde escuro, azul e um vermelho oposto, né? Que também não seria exatamente o laranja, mas seria mais próximo do vermelho. Talvez esse triângulo seja mais entre a transição entre esses dois azuis, a transição aqui e a transição aqui, né? Então, assim a gente teria uma geometria mais correta se relacionada ao projeto. Bem, então, seriam mais ou menos essas cores aqui. Verde entre o claro e o escuro, azul também, e o vermelho entre o laranja. Beleza? Então, essas cores, ó, a gente tem aqui também, ó, onde não dava para enxergar a partir daqui, né? Ficava bem pouca evidência. Também o azul, mais escuro, o vermelho também mais escuro, azul também aqui, e o verde trazendo essa centralidade para o elemento vegetado. Beleza? Isso tudo, pessoal, vocês percebam que é também utilizado em conjunto com outros materiais. E percebam como esses materiais combinam, né, com cores bastante diferentes. A gente tem o inox, a placa metálica aqui, e essa placa metálica estava em conjunto de cores vermelhas, laranjas no outro projeto, amarelo. Aqui ela está com azul, com verde e com vermelho, né? Então esses materiais são coringa, né? Eles podem funcionar com muitas outras combinações. E essa fachada, que já é composta por cores mais, não são cores
simples, não são cores primárias, secundárias, de repente até terciárias, né? São cores mais compostas. O que vocês observam neste projeto, né? A gente falou de alguns casos agora, e como que um projeto complexo como esse pode ser analisado utilizando ferramentas digitais, pessoal, né? Vocês sabem que quando vocês observam um projeto na internet ou em alguma publicação, vocês podem também utilizar aplicativos ou programas para extrair a cor deles com conta-gotas, né? Até mesmo o Paint tem o conta-gotas, né? Ou então programas com CorelDRAW, até o próprio PowerPoint, né, utilizado para fazer essa aula, tem um conta-gotas que ele consegue puxar qual cor que é desse projeto, né? Então a gente tem aqui um amarelo, um azul esverdeado e um rosa, né, que seria ali também entre o vermelho, o roxo. Aqui também a gente tem essas mesmas cores, né, com uma tonalidade, né, também com acréscimo de branco, né, são cores mais com tons mais claros, e o cinza representado pelo concreto, os materiais como areia, né, e a própria madeira do banco, e essas placas também com cores neutras, cores mais cinzas, deixando as cores do revestimento aqui serem mais destacadas, né? De novo, o azul, esses rosa, salmão, não sei, e o amarelo. Então, quando a gente vem para a análise do círculo cromático, não é uma cor tão fácil de encontrar, mas a gente pode extrair, né? Eu fiz uma aproximação que seria esse tipo de leitura do projeto, né? Então a gente tem o que seria um azul ali meio próximo, um pouquinho mais verde talvez, um laranja, né? Mais um amarelo alaranjado e um vermelho com uma tonalidade menor, um pouquinho mais rosa talvez. E isso traria, né, o que seria uma harmonização também semi-complementar, né? Então percebam como bastante projeto utiliza, né, a harmonização semi-complementar, trazendo semelhança de um lado e contraste do outro, né? Isso é legal. Mas vamos lá, vamos fazer o exercício de puxar o tom a partir do conta-gotas aqui. Quando eu puxei aqui esse tom do conta-gotas, ó, são essas as cores utilizadas, percebem? Né? É claro que a gente vai ter sempre uma influência, pessoal, da luz do sol, tá? Então pode ser, se eu puxar o conta-gotas de um canto mais com sombra e um canto mais claro, mais com luz do sol, vai dar diferença no tom da cor, né? De repente até um pouquinho na matice. Mas eu puxei aqui uns tons representativos, coloquei um pouquinho de transparência e vocês conseguem ver como realmente fazem sentido, né? Esse azul aqui, ó, ele está próximo ao azul da parede de trás, o amarelo também, e essa cor aqui também, né? Que seria o rosinha, o vermelho claro. Essas cores sozinhas estão aqui no canto, para vocês verem elas distantes, né, do projeto. E daí eu busquei colocar essas cores aqui no círculo cromático. Então percebam como elas ficaram bem integradas aqui, né, com esse laranja, com adição de branco, né, ou seja, um tom um pouco mais fraco de laranja. Então eles estão aqui no meio do círculo cromático, né, do eixo de raio, né, digamos assim. O vermelho também, né, seria um vermelho com adição de branco. E o azul também, né, um azul com adição de branco. Todos eles estão recuados aqui dentro da tonalidade do círculo cromático. Se eu for fazer uma aproximação, eu posso dizer também, olha, essas cores aqui estão até na transição, né? Eu puxei de outros pontos e eu encontrei aqui determinadas transições entre cores expressas nesse círculo cromático. Como a gente pode ver, não são exatas, né? Mas sim são cores aproximadas, tá bem? Então, ó, percebam como a harmonização que foi semi-complementar ou meio complementar, ela não precisa estar exatamente nas cores que são secundárias, terciárias, primárias, mas elas vão estar ali mais mescladas no círculo cromático, porque existe muita variação, né, nas cores disponíveis para o nosso uso. Bem, fazendo a leitura do verso aqui, né, da outra fachada desse projeto, que são creches modulares também conseguidas no ArcDaily, do escritório FG mais SG. Essas cores estão um pouquinho diferentes aqui, porque vão ter
essa diferença na tonalidade também é refletida por conta da quantidade de luz do sol, e isso também faz com que a gente entenda, olha, essa tonalidade está mais ou menos aqui, essa daqui está mais ou menos entre o amarelo, alaranjado e o laranja, por exemplo, e essa aqui também um azul esverdeado com um pouquinho mais de intensidade do que aparecia na fachada da frente. Tá? Então, também se caracteriza como uma harmonização meio complementar. Beleza, pessoal? Então, sobre o conteúdo de cores e materiais e como utilizar essas cores e esses materiais no projeto de vocês, eu acho que utilizando essas técnicas, vocês conseguem trazer um resultado bastante interessante. E percebam, né, como isso tudo pode ser juntado, né, e trabalhado em conjunto com materiais de construção e também, né, com móveis, com mobiliários, com detalhes, elementos auxiliares e complementares da arquitetura, tá? Não só, isso aqui não serve somente para que vocês façam a pintura das paredes, né? Vocês viram que até a vegetação também pode ser utilizada com complementaridade às cores, né? O vermelho e o verde, sendo o verde, no caso, a vegetação, e o vermelho um elemento arquitetônico, por exemplo. São formas aí de fazer, né, essas junções e essas harmonias no projeto de arquitetura. Beleza? Agora a gente vai para o conteúdo da aula 8, né, trazido também no livro didático, e a gente vai falar um pouquinho sobre representação, né, técnicas, ferramentas de representação de projetos, desenho, tá? A gente vai fazer uma revisada um pouquinho nisso, e daí eu vou trazer também alguns exemplos de técnicas de desenho e quais as motivações para se utilizar dessas diferentes técnicas também. Deixa eu só tomar um pouquinho de ar. Bom, pessoal, primeiro de tudo, né, lembrando que a gente tem duas formas de desenhar que são basicamente as mais difundidas, que são a partir do CAD, né, ou seja, o Computer Aided Design, o desenho auxiliado pelo computador, ou então o BIM, né, que seria a modelagem da informação da construção, né, o Building Information Modeling. Tá? O BIM e o CAD são formas diferentes de se desenhar, né, não são programas. O BIM não é um programa, ele é sim uma forma, né, uma forma de modelagem do projeto, né, uma forma de se construir o projeto virtualmente. A gente tem alguns programas como o próprio CAD, né, AutoCAD, da Autodesk, que é uma tecnologia de CAD, né, e o Revit, da Autodesk, também, ou ArchiCAD, entre outros, que trabalha na tecnologia BIM, de Building Information Modeling. A tecnologia BIM, ela foi desenvolvida como uma forma de fazer com que os projetos tenham mais interoperabilidade, modelagem colaborativa, comunicação e versionamento, facilitando a interação entre múltiplas categorias de projetos, né, entre arquiteto, engenheiro eletricista, engenheiro estrutural, por exemplo. E para isso foi combinado, né, entrou-se em acordo que seria desenvolvido uma extensão de arquivo própria para compartilhamento de informações, né, e isso seria o IFC, tá? Então, Industry Foundation Classes, né? Então, o Revit ele pode trabalhar com uma extensão própria, né, o RVT, mas ele permite, né, também que o arquivo seja salvo em IFC para que ele seja aberto em outros programas, para não obrigar as pessoas a terem sempre o mesmo programa e sim ser uma tecnologia de formato aberto, certo? Então, como seria, né, uma parede no CAD e uma parede no BIM, né? Só para relembrar vocês. Uma parede no CAD, ela consiste em duas linhas paralelas e se define a espessura da linha através de um layer, né? A gente tem o layer para definir qual que vai ser a grossura a pena dessa parede quando a gente for plotar o projeto, né? Basicamente é isso. A gente pode também construir desenhos no CAD em 3D, mas isso não é usual no nosso contexto e ainda assim a gente estaria construindo com linhas, tá? Já no BIM, a gente tem a parede como um elemento tridimensional. A gente pode definir nesse elemento parâmetros de materiais, camadas e informações.
A gente pode também tirar diversos desenhos diferentes desse mesmo elemento. A gente pode tirar essa parede em planta, em corte, em perspectiva, com a mesma parede, com o mesmo desenho, tá? Então, a mesma modelagem gera diferentes desenhos, enquanto no CAD, cada desenho é aquilo que a gente coloca realmente no programa, né? Ele não vai ter versões diferentes. As espessuras são reais e configuráveis também na plotagem, né? Então, você desenha a parede com seu tamanho real e plota essa parede com base na escala e também com base em condições ali de plotagem múltiplas, né? Se você plotar a mesma parede não para 50 e não para 75, pode ser configurado, né, de formas diferentes a plotagem da 1 para 50 e da 1 para 75, da mesma parede, ok? Já se a gente faz uma escala determinada para plotagem no CAD, né, a gente desenha ele em tamanho real, mas quando a gente vai configurar a prancha e dar a escala, a gente tem que configurar também a pena, né, e se ela vai funcionar, seja essa pena no arquivo CTB ou mesmo, né, no arquivo utilizando-se dos layers para que essa plotagem fique adequada, não para 50, não para 75, não para 100, e isso acontece de uma maneira um pouco mais manual, né? A não ser que você tenha arquivos de plotagem para cada uma das escalas possíveis, tá bem? Em todo caso, né, depende da definição do projetista, o que muda é o processo de desenho, né, mecânico do desenho. Então, pessoal, não é que um projeto vai sair mais certo no CAD ou no Revit, né? Mas sim, ele vai ter ferramentas e processos diferentes de desenho para chegar no resultado que seria o resultado ideal, né? Um projeto executivo, por exemplo, para ir para a obra e que não tenha lacunas nem problemas de comunicação técnica, né? O que muda realmente é o como, né? O como chegar nesse resultado. As normas relevantes para desenho técnico, pessoal, só trazendo também uma revisão, a gente tem a 17006, que fala sobre desenho técnico, requisitos para representação de métodos de projeção, que vai falar das representações técnicas de projeção paralela, né, como as plantas e as fachadas, e também perspectivas, né, enfim, outros desenhos também. A gente tem a 16861, que fala sobre desenho técnico, requisitos para representação de linhas e escrita, 16752 também fala de desenho técnico, apresentação de folhas de desenho, tamanho de folhas de desenho, legenda, dobramento, cópias e emprego de escalas. 12298, né, que já é uma norma um pouco mais antiga, fala de representação de área de corte por meio de achuras. A gente tem normas mais atualizadas que vão revisar tudo isso também, mas, trazendo o histórico, né, a gente tem também a 10126 de 87, corrigida para 98, cotagem e desenho técnico. Tudo isso aparece depois nas normas mais recentes, mas são os históricos das normas fundacionais. E a 6492, né, que seria aí a documentação técnica para projetos arquitetônicos e urbanísticos, na sua versão mais recente. Falando da 6492, a gente tem as etapas de projeto, né? A gente já falou um pouco do que seriam essas etapas, mas também retomando, a gente tem a primeira etapa de um projeto arquitetônico, que se trata do levantamento de dados para projeto arquitetônico, o LV-ARC, programa de necessidades para o projeto arquitetônico, o PN, estudo de viabilidade de projeto arquitetônico, o EV, estudo preliminar arquitetônico, EP, e aí a gente chega no anteprojeto arquitetônico, AP. Ele está aqui com um asterisco, né, porque no ambiente acadêmico, né, na faculdade, vocês provavelmente vão chegar no nível de detalhamento que seria o anteprojeto arquitetônico. Tá? O máximo, assim, normalmente que a gente chega no nível executivo é de alguns detalhes, né, como o mesmo detalhe que foi solicitado para o mapa de vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. O projeto para licenciamento, ele pode ser uma versão do projeto arquitetônico também, né? Ele não precisa ser um projeto à parte, do anteprojeto arquitetônico, melhor dizendo, né? Mas ele tem como objetivo fazer essa comunicação burocrática para que tudo aquilo que deve ser apresentado para a prefeitura, para o órgão responsável, esteja no projeto, né? E a gente não precisa colocar tudo no projeto de licenciamento, não precisa ter layout em determinados casos, né? No projeto de residência, não precisa ter, por exemplo, né, o layout da cozinha, né? Às vezes a gente precisa mostrar onde é o ponto de água, né? Ou coisas do tipo, né? Ou então a entrada dos veículos, né? Não precisa de alguns detalhes que são reservados para outras fases do projeto.
Por fim, a gente tem o projeto executivo arquitetônico, né, que vai ser o projeto que vai ser levado para a obra e deve conter, sim, todas as informações. Como que a gente faz para trabalhar com tantas etapas de projeto, né? Perdão, nesses programas, né? Nessas tecnologias diferentes, em programas que usam CAD e programas que usam BIM. No CAD, a gente pode fazer cópias dos projetos e ir avançando no detalhamento. Porque se você fizer um projeto mais detalhado, em cima do projeto com a sua única versão, você não vai ter como retomar, né, a sua versão anterior, a não ser que você crie um bloco ou crie algo, uma instância, né, que possa ser recuperada, né? Então, o CAD sempre trabalha com muitas versões de projetos, né? Então, a gente vai ter vários desenhos do que seria a mesma construção. Para fazer o compartilhamento de projetos, para fazer complementares, né, outros projetos de outras disciplinas, a gente precisa compartilhar bases de desenho, né, e esse desenho complementar vai ser feito na sobreposição. Então, um engenheiro ou mesmo um arquiteto que for fazer um projeto complementar de outra pessoa, ele vai pegar esse projeto como base e vai desenhar em cima. Então, cada disciplina vai ter a base e o elétrico desenhado em cima, depois a base e o hidráulico desenhado em cima. Ou então, a base e o projeto de instalação de ar-condicionado e climatização em cima. Tá? Então, esse versionamento, essa criação de várias instâncias do mesmo projeto, né, é necessário para a tecnologia CAD. Tá? A compatibilização de projetos também acaba sendo manual, né? Assim como a gente fazia, né, a compatibilização de projetos manual com a colocação de pranchas uma em cima da outra, com transparência, ou com papel manteiga, ou sulfurizê, e daí sim a gente observava conflitos. Ah, então, na verdade eu coloquei aqui a casa de gás, né, ela está fazendo furo em um local inadequado, né? Por exemplo, perto de uma churrasqueira, está atravessando a churrasqueira, tubulação de gás, coisa do tipo, né? Ah, então esse tipo de conflito às vezes não é observado, né, isoladamente, tá? Então, mesma coisa, né? Em cortes, a gente tem uma viga e a gente tem a tubulação do ar-condicionado passando por essa viga. É uma coisa difícil de se enxergar num projeto em CAD, a não ser que a gente pegue esse corte, faça um corte também do complementar e observe como que isso está acontecendo, né? Nas alturas, né? Porque em planta, às vezes, isso pode passar desapercebido também, despercebido. Aqui a gente tem no BIM o contrário, a gente tem a necessidade de fazer uma base, e essa base é única. O projeto ele vai existir em uma versão só. Você pode ter fases desse projeto que seriam a fase existente, vamos supor, no caso de uma reforma, né? A fase existente, depois a fase de demolição, que precisa ser feita antes da reforma, e depois a construção, que seria a conclusão dessa reforma, né? Então a gente tem essas fases do projeto numa mesma base, né, utilizando das ferramentas de BIM, né? A gente consegue também fazer anotações, né, nesses elementos e nessas fases que ajudam no processo de projeto. O compartilhamento e interoperabilidade, vamos supor que o projeto elétrico vai ser feito por um responsável que ele não tem o Revit, né? Por exemplo, ele tem um outro software. Aí a gente vai poder compartilhar esse arquivo por IFC e esse IFC vai ser aberto nesse outro software para ser utilizado como base e daí vai ser elaborado o projeto também elétrico. Se existir Revit também, aí a gente pode fazer projetos separados que podem ser desligados ou ligados, né, quando entendidos ali como necessidade ou não de aparecer no modelo ou na plotagem, tá? Mas ainda assim a gente pode utilizar a mesma base e não precisar copiar várias instâncias do mesmo projeto. Com o uso, né, do BIM, a gente consegue também automatizar a compatibilização do projeto, né, diferente da compatibilização manual do CAD, né, ou do papel. Alguns softwares, como o Navisworks, entre outros, vão fazer checagem de clashes, né, que seriam conflitos, conflitos físicos, digamos assim, e também a gente pode fazer relatórios de issues ou problemas manuais, né, que são problemas observados pela fiscalização do projeto. Tá? Esses clashes, eles são automatizados quando a gente exporta, por exemplo, vários IFCs diferentes ou vários arquivos
cada um com a sua disciplina diferente, e daí a gente consegue ver se está tendo realmente esses conflitos entre tubulação e viga, entre é, hidrantes e laje, hidrantes e viga, né? Hidrantes e outras complementares também. Como que isso acontece, né? Então, aqui quando a gente precisa fazer uma revisão no Revit, ou perdão, no AutoCAD, né, ou na tecnologia CAD, de modo geral, a gente tem as ferramentas de Revision Cloud, né, que seria uma anotação, basicamente próximo do que seria no papel, uma marcação em vermelho onde está o problema, né? Então, aqui está o problema, aí você pode fazer uma nota ou uma comunicação, né, de outra forma para o arquiteto, o engenheiro, e falar, olha, aqui a gente tem um conflito. Esse conflito tem que ser observado e manualmente vai ser localizado e arrumado. Quando a gente fala de Clash Detection, né, que seria daí para a tecnologia BIM, né, a gente tem a automatização desses problemas, né? Então a gente tem que colocar sempre os projetos no mesmo eixo XY, né? Se eles foram feitos com a mesma base, vai ser tranquilo. E daí, juntando todas as disciplinas diferentes, a gente vai ver onde tem conflito. Então aqui, por exemplo, pode ter conflito entre a ventilação forçada e a eletrocalha, sendo uma passando dentro da outra, né? E para isso, a gente precisa ter todos os projetos detalhados, né, e construídos virtualmente. E daí a gente escolhe quais são as tolerâncias e quais projetos a gente quer verificar os problemas entre si. Aqui é um caso de um clash detection que eu fiz, aqui embaixo, onde eu fiz um teste com 1 milímetro de tolerância entre todos os projetos, depois 5 milímetros, depois 10, depois 50. Então, percebam que com 1 milímetro de tolerância, a gente teve, naqueles projetos, 7.232 conflitos. Já com 50 milímetros de tolerância, a gente teve 885 problemas. Tá, mas daí pode ser que quem modelou o elétrico não fez os buraquinhos nas paredes para passar todos os tubos. Então, eu acho que não é necessário, então, fazer o conflito entre alvenarias e elétricos. Eu posso configurar, olha, não me aponte os conflitos entre alvenaria e elétrico, porque isso vai ser resolvido com furos na obra, né? Não vou fazer o furo de antemão. Isso pode ser uma alternativa, uma decisão de projeto, né? Beleza, então vamos fazer somente o conflito entre os complementares, porque a alvenaria vai ser furada de qualquer forma. Então, todos os complementares entre si deram problemas aqui, com a tolerância de 10 milímetros, de 23 conflitos somente. Já os complementares deram 95 conflitos. Então, já é um número muito mais razoável, né, de se entender e se verificar quais conflitos são esses, tá? Quando a gente fez das estruturas com complementares, né, aí a gente também pode, de repente, acender um alerta. Não, eu não quero furar minha estrutura, a não ser que seja laje, porque não tem o que fazer, né? Se a gente tem vários pavimentos, e eu não tenho também um shaft, né, vai passar por ali a minha infraestrutura. Então, quais são os problemas encontrados entre estrutura e complementares? Com a tolerância de 1 milímetro, que é pequena, 1.800 problemas, e com a tolerância de 10 milímetros, 1.183. Tá? Então, isso é um exemplo de um relatório de clash. Cada um desses clashes vai ter uma foto igual a essa e vai dizer qual que é a coordenada x, y, z que esse problema está acontecendo e entre quais modalidades de projeto. Por exemplo, vai aparecer lá x, y, z entre projetos elétrico e climatização. E uma foto como essa. Tá bem? Então, é bem completinho. Já o relatório de issues, que pode ser feito, né, para projetos também em BIM, só que utilizando-se ferramentas de anotação e de gestão de projeto, a gente vai ter fotos como essas aqui indicando problemas, né? E essas fotos elas podem ser navegadas no meio do próprio modelo tridimensional. Então você tira uma foto, essa foto vai estar lá como um item, um problema a ser resolvido, e aqui vai vir também com uma descrição, né? Então aqui foi uma foto também que eu tirei indicando o problema de drenagem aqui, o ralo e a tubulação, né, de drenagem está acima do nível do piso, né? Então aqui também a gente tem o conduíte elétrico passando em cima do contrapiso, né? Então tem que ser ajustado tudo isso, tá? Aqui também, né? Então esses são problemas identificados manualmente.
Aqui, né, o caso eu coloquei como conflito manual 2. Aqui era um problema de rotação de placa, placa de incêndio, né, de fuga, estava 90 graus com a parede, o que não é certo. Então eu coloquei qual que é o que ele deve fazer, ajustar a rotação da placa. Aí aqui mostra, né, em qual modelo que está esse problema, no modelo elétrico, qual que é o tipo do elemento, né, a placa cega alta, o layer, fixação elétrica, caixa de passagem, qual que é o elemento IFC, né, e qual que é a chave, por exemplo, ali de localização. Então temos muitas informações que podem ser identificadas simplesmente com uma foto do projeto dentro de um arquivo BIM, né? Aí aqui vai ter a localização também, quais são as partes, né, que estão aparecendo na foto, porque ele também reconhece, e os conflitos, tá bem? Então, pessoal, fechando, né, um pouquinho dessa discussão entre CAD e Revit, né? CAD e Revit não, perdão, CAD e BIM. A gente é muito simples, é muito comum fazer esse tipo de mudança e bagunça na cabeça, tá, pessoal? Porque o CAD é uma tecnologia. O AutoCAD é um nome de programa que utiliza o próprio nome da tecnologia no programa. Já o BIM também é uma tecnologia, mas o programa da Autodesk se chama Revit. Então a gente não pode confundir esses dois softwares, tá bem? E isso acaba na conversa, enfim, no dia a dia a gente acaba trocando, né? Mas é só para deixar bem claro, né, que existe essa diferença, tá? Então, qual programa ou qual tecnologia utilizar, né? Melhor dizendo. Então, a tecnologia CAD, ela vai ter, né, aqui um começo muito fácil e muito tranquilo, né? Que você tem uma folha em branco, de repente você tem ali um problema de fazer o template do arquivo, que isso acontece em todos os casos, né, que é o que está apresentado aqui, né? Então tem um tempo de template que ele precede o tempo do projeto, e depois o começo é muito simples, você vai desenhando com linhas, você vai criando o seu desenho, e no final você vai fazer esses detalhamentos, né? Então as fases de documentação e coordenação de projetos são muito mais pesadas no caso do CAD, né? Então, a gente tem um workflow, né, que seria uma carga de trabalho ali, né, workload também, maior no final do projeto. Já no Revit, né, ou nos programas BIM, como ArchiCAD também, a gente tem uma carga maior de trabalho no início, né, o início do processo de projeto, que vai ter a configuração, a criação de paredes, que vão ser as paredes utilizadas no projeto, a criação dos componentes, né, enfim, de tudo aquilo que você precisa utilizar, que você ainda não tem padronizado, você precisa criar no começo. E com isso, né, a finalização, a documentação e a coordenação de projetos acaba ficando mais leve no final, tá? Então, o que seria um BIM, né? Sem as padronizações, ele acaba tendo essa curva de cima, e um BIM com as padronizações, ele vai economizar um pouco mais de tempo e vai ser essa curva aqui de baixo. Então, o peso, né, o grosso do trabalho vai estar mais no começo, ao invés no final, e o contrário vai ser da tecnologia CAD, tá? Como que a gente sabe, então, como utilizar cada situação, né, cada software, ou cada tecnologia? Se é uma situação padronizável ou não, se é um detalhe minucioso, que de repente a gente precisa quebrar muitos padrões já pré-definidos pelo BIM para poder fazer um detalhe mais simples e com linhas, por exemplo. Se precisa ser resolvido geometricamente, então você precisa mais de ferramentas de desenho do que de ferramentas de construção. Isso pode ser uma vantagem do CAD também, né? Agora, se é uma situação padronizável, se ela vai se utilizar de replicação de elementos com parâmetros comuns, isso pode ser também mais fácil e mais ágil no BIM, tá? Então, a iteração e o processo de projeto pode se tornar engessado quando o simples fato de desenhar desenhar demanda muitas informações, tá? Então, que seria uma das desvantagens do Revit, né, ou do BIM de uma maneira geral. Então, se a gente precisa de muita informação para começar, pode engessar um pouco o processo de projeto. Então, o que que seria uma recomendação interessante? Não use somente um software ou somente uma tecnologia para fazer projetos, né? Utilize ferramentas associadas, como o Croquis, maquete de papel, o Sketch, né? Ou outros softwares também de modelagem tridimensional, não necessariamente técnica e para finalização de projeto,
CAD, Revit, ArchiCAD, né? Faça associações e se utilize melhor do que cada tecnologia, de cada método te oferece para o momento de projeto, né? Não adianta fazer o primeiro esboço do projeto, de repente, no Revit, porque isso vai acabar levando um pouco mais de tempo, né? E você nem tem a própria forma do edifício, a própria volumetria do edifício ainda não está definida, né? Então, para isso, né, cabe estudar com croquis, né, com uma experimentação ali com maquete de papel, de repente, pode ajudar mais nesse processo inicial do que uma tecnologia mais complexa, tá bem? Falando agora um pouco, pessoal, de quais tipos de projetos, né, de quais estratégias de desenho a gente desenvolve para cada demanda específica, né, a gente tem aqui um exemplo de um desenho técnico executivo, tá? O desenho técnico executivo ele vai ter como principal função orientar a construção desse projeto, né? Então aqui é um projeto de um laboratório e laboratório sala de aula, né, que eu fiz inclusive a reforma. E aqui a gente tem algumas cores, né, como o azul, que é feito para construção. A gente tinha uma estrutura prévia, precisou aumentar os banheiros, então aqui a gente tem o aumento dos banheiros, né? Foi feito também uma planta de demolição, que eu não trouxe aqui no slide, pessoal, mas imaginem que teve uma planta de demolição antes, e essa seria a planta de construção, né? Então a gente tem a planta de construção, abrindo paredes, abrindo portas, melhor dizendo, né? Alterando portas, movendo paredes, alterando portas aqui de acesso principal para serem condizentes com o plano de fuga dos bombeiros, fazendo muretas aqui para conter a água da chuva, apresentando também canaletas drenantes aqui para levar essa água da chuva para outro lugar, fazendo tampas de concreto com furos aqui para também escoar a água da chuva, né? Então foi um projeto de reforma que também trabalhou com a drenagem pluvial, né? E tudo isso ele é apresentado aqui com detalhe para ser construído, né? Junto desses detalhes de planta, a gente tem também detalhes de corte, como que fica o terreno e a mureta aqui, e também a canaleta drenante, né? Trincheira drenante. Quais são os tipos de luminárias colocadas em cada caso, né? Então, a gente tem aqui uma legenda diferente para cada uma delas. Temos pedaço com laje, temos pedaço com forro, então, por isso, a gente tem necessidades diferentes, de luminárias diferentes para cada caso. Detalhamentos, como os detalhamentos aqui do canto, né? Instalar uma tela, né, galvanizada para impedir a entrada de pássaros no forro, né? Então, isso foi uma necessidade. E esse tipo de demanda, ele é difícil de se representar. Então, a gente tem aqui uma chamada, né, que seria uma chamada de detalhamento no corte, mostrando onde que tem esse fechamento em tela galvanizada, por exemplo. Tá? Então, esse é um corte executivo mostrando detalhes construtivos. O que seria um detalhamento, né? Então, se eu não me engano, esse mesmo detalhamento foi colocado no mapa de vocês como exemplo, né? Isso aqui é um detalhe dessa canaleta que passa aqui em cima, tá? Então, essa canaleta que foi colocada captando a água da chuva na terra e depois passando por baixo da calçada, ela foi detalhada dessa forma, né? Quando ela está embaixo da calçada, ela vai ter uma laje, né? Uma base em concreto de 5 centímetros. Depois ela vai ter a chegada do tubo perfurado, jogando água dentro dela, né? Então, a água que foi captada na canaleta, na trincheira drenante, vai jogar nessa canaleta de concreto e alvenaria. Então, aqui chega o tubo, beleza. Aqui tem uma mureta em alvenaria nos lados, né? Então, essa canaleta é feita com muretas em alvenaria. E a tampa é de concreto. Então, em cima dessa mureta, eu vou ter um recorte de 5 por 5, onde eu vou encaixar a minha tampa para fechar a minha canaleta. Tá? Então, o encaixe da tampa de concreto é a tampa de concreto de 80 por 40 centímetros. Depois, nesse mesmo detalhe, tem uma planta mostrando onde que são, qual que é o tamanho desses furos e onde que eles são implementados através de eixos, né? A gente tem os eixos dos furos aqui também. E tudo isso pode ser detalhado. Tá? Então, esse, pessoal, é um detalhamento. Isso aqui é uma perspectiva em cavaleira, é uma perspectiva técnica, porque todas as dimensões aqui estão em verdadeira grandeza. Então, aqui é 80 centímetros em escala, aqui é 40 certinho, 5, 5, 45. Né? Aqui 10 de alvenaria, 30 e 10. Então, tudo isso está em verdadeira grandeza e está com um desenho técnico que pode ser conferido no canteiro,
com o escalímetro, com uma régua, tá? Então, isso é importante. É diferente de uma perspectiva estética, uma perspectiva que a intenção é mostrar a estética do projeto, né? É claro que existem momentos para os dois tipos de desenho, né? Então, um desenho técnico humanizado, né, ou um desenho humanizado para vendas, né, ou para marketing, ele pode ser também empregado na arquitetura. Ele é muito bom, tem muita serventia, né, para motivos diferentes, que seria um motivo de fazer o cliente entender esse projeto, né? Olha aqui, num exemplo de uma planta de um restaurante, né, foi feita aqui uma planta baixa com a perspectiva simulada, né, das paredes, né, olhando de cima. A gente tem aqui o salão com 52 lugares, que seria o salão principal, espaço kids de 1.2, bar e caixa, aqui que seria o 1.3, né, próximo do salão, varanda 1.4, né, que é um ambiente externo aqui para que alguns clientes possam ficar também, cozinha, que dá suporte aqui, né, para o bar e também leva o alimento para as pessoas no salão, acesso ao banheiro PNE, né, aqui que seria um hallzinho de acesso, e aqui 1.7 acesso ao banheiro unissex, né? E seria a planta deste restaurante, tá? Então aqui, pessoal, a gente tem o acesso principal também. Então percebam que esse tipo de planta, ele não tem nenhuma medida, né? Não tem nenhuma cota, não tem detalhes técnicos. Ele vai ter detalhes tridimensionais, né? E uma perspectiva simulada. E o que importa nesse caso é ver para o cliente, entender o layout, entender os fluxos, por onde que vão ser os caminhos ali da cozinha para as pessoas, das pessoas para a sacada, onde são locais que a gente pode colocar mesa, onde que atrapalharia. Muito provavelmente aqui a gente tem um fluxo, né, também para saída para sacada, né, para varanda, melhor dizendo. Então a gente tem que ter um espacinho maior sem mesas. Aqui a gente tem também o fluxo de entrada, então a gente tem que ter um espacinho maior sem mesas também, né? Então a gente tem alguns bolsões de fluxo e às vezes em planta técnica, 2D e tudo mais, com linhas preto e branco. Talvez o cliente não entenda isso, né? Então isso é um artifício muito importante para fazer a comunicação com o cliente, tá? E esse tipo de ferramenta é importante também no processo de projeto. Mesma coisa aqui, né, num corte humanizado, a gente tem aqui a representação da luz, né, a luz natural, chegando no quarto, luz artificial, né, luz artificial, também a luz aqui, o que que é enterrado, o que que é semi-enterrado, né? Então, esse tipo de comunicação, ele vai ser de muita serventia para o cliente. Comunicação com pessoas leigas ou pessoas que não são da área da arquitetura, para venda de projetos, né? E, inclusive, isso pode ter um valor estético, um valor muito bom assim para passar para esses clientes, né, e para mostrar para que eles compreendam melhor esse projeto, tá? Então são desenhos importantes também e tem o seu mérito, tem o seu lugar na arquitetura. Aqui também uma perspectiva, né? Agora não é uma perspectiva técnica com detalhamentos, né? Então percebam que a gente pode ter também alguns detalhamentos para comunicar com o cliente quais são as decisões de projeto colocadas, né? Então a gente tem aqui, ó, uma parede natural, pendentes, forro de madeira, iluminação linear em LED, né, por exemplo, forro de concreto. Então a gente consegue montar mostrar algumas soluções de projeto através de perspectivas não técnicas também, né, de modo a comunicar melhor as nossas decisões de projeto, seja para lojistas, né, seja para colegas também, né, por que não, e para os clientes, né, de uma melhor comunicação visual, tá? Tamanho de mesa, né? Isso tudo fica comunicado e os materiais também, tá? Então aqui seria uma representação ali de detalhes, né? Não tão técnicos, mas que também comunicam soluções de projeto. Bom, bom, pessoal, hoje então a gente tratou, né? Não temos dúvidas propriamente ditas, né? Se vocês tiverem dúvidas, eu não vou conseguir responder agora em tempo real, mas por favor mandem, né, para o professor Lucas. A gente pode trazer na próxima aula, caso vocês tenham alguma coisa ali que tenha chamado a atenção, que a gente comenta no comecinho da aula que vem, tá? E usa essa participação de vocês assíncrona para fazer, né, essa nossa conversa, tá bem? Então hoje a gente falou de uso e apropriação de cores na arquitetura comercial, projetos de referência, né, falando das cores,
representação e modelagem de projetos, falando de tecnologias CAD e BIM, as suas ferramentas de desenho e modelagem arquitetônica, objetivos e técnicas de desenho arquitetônico, com exemplos de desenho técnico e desenhos humanizados também. Muito bem, pessoal. Professor Lucas, por hoje é Isso mesmo. isso. Isso mesmo, pessoal. E só um recadinho para a gente finalizar. Só se atentem aos prazos das atividades da disciplina, tá? Porque, se eu não me engano, vocês têm agora para entregar atividade 2, atividade 3 e o mapa, e o prazo final é dia 5 de julho, ou seja, vocês têm 2 semanas. Então não deixe para a última hora, porque eu sei que vocês têm mais disciplinas e não deixe acumular, porque no final fica aquela correria. E como o professor Hugo mencionou, qualquer dúvida, ficamos à disposição. Só me procurar no Fale com o Mediador, enviar uma mensagem que a gente sana essas dúvidas ali. Beleza, pessoal? Uma boa noite para quem estiver assistindo essa aula de noite, um bom dia. E é isso aí. Até mais, professor. Até semana que vem. Maravilha. Obrigado, Lucas. Uma boa noite, pessoal. Uma boa semana. Tchau, tchau.